Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Abacuque, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo de número 16. Abacuque 3, 16. Quem achou, diga amém. Amém. Amém ou não amém? Quem já viu, identificou na tela, diga amém. Amém, amém. Diz assim, na versão que tenho aqui, Abacuque capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque neste mundo nada possuímos que levaremos, ó Deus, para a eternidade. Ó Deus, a única coisa que aqui está em nós, que a teremos na eternidade, é o Espírito Santo que o Senhor colocou no nosso coração, para que fôssemos selados para o dia do juízo final, fôssemos identificados como salvos em Cristo Jesus. Ó Deus, vem nesta hora, Senhor, premiar o nosso coração com consolo, remédio do céu. Tem misericórdia de nós e concede-nos uma palavra que nos traga esperança. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Abacuque é um profeta que tem as mesmas experiências ou as mesmas limitações que todos nós. Ele tem as mesmas indagações que todos nós. Se você começar no capítulo 1 de Abacuque, versículo 1 em diante, ele começa a perguntar a Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar aqui orando e o Senhor não vai me responder? Até quando, Senhor, eu vou ver o ímpio prosperar e o justo fracassar? Ou seja, Abacuque, ele começa interrogando a Deus, perguntando a Deus, dizendo: Deus, eu não consigo entender. O Senhor que é o Senhor do universo, o Senhor que é o Deus dos fenômenos, o Senhor que criou a natureza, que criou as leis naturais, e se eu não consigo entender como que o Senhor permite que todas essas coisas possam acontecer. E aí ele diz para Deus, parece que de modo arrogante, desafiador, ele diz: Deus, até quando eu vou ficar orando e o Senhor não vai me responder? Todos nós, temos um momento assim, no meio dessa realidade toda que nos cerca, que nos envolve, nós ficamos indagando, dizendo: Deus, será que o Senhor não poderia ter impedido que essa realidade fosse pelo menos tão intensa? E fulano tão jovem, por que o Senhor permitiu que ele viesse a morrer? Senhor, por que essa situação toda está tomando conta? Este é o questionamento de Abacuque ao Senhor. O questionamento que todos nós fazemos, as perguntas que todos nós fazemos, indagamos ao Senhor, dizendo: por quê? Por quê? Por quê? E aí Abacuque discorre sobre a realidade do seu povo. Ele diz: eu sei que o povo pecou,
Eu sei que as pessoas se esqueceram do Senhor. Eu sei que as pessoas abandonaram o Senhor. Quando da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, fizeram uma noite de culto, convidaram Billy Graham para pregar, Whitney Houston cantou, ainda era viva, e naquela noite o repórter perguntou a Billy Graham, por que que Deus deixou esta nação, a nação americana, passar por essa situação? Essas mais de 30 mil pessoas atingidas, por que que Deus deixou que isso pudesse acontecer? E a resposta de Billy Graham, que também ainda era vivo, foi simples. Nós decidimos que Deus não mais pode habitar as escolas dos Estados Unidos da América. Não pode mais ser ensinado sobre Deus na universidade. Não mais pode ter culto nos departamentos públicos. Não pode mais realizar culto a Deus nas Forças Armadas Americanas. Nós decidimos que Deus não pode entrar na sociedade. Nós expulsamos Deus dos Estados Unidos da América. E agora vocês estão reclamando por que Ele não interviu? Nós vivemos uma realidade em que gradativamente nós vamos expulsando Deus da sociedade. São teorias, são ideologias, e nós vamos empurrando Deus para o canto, e daqui a pouco a gente pergunta, por que Deus não está agindo? Se tem uma coisa que Deus deu ao ser humano, e que é uma das coisas mais perigosas que nós temos, é o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, até andar sem Deus. Eu posso decidir o que eu quero. E Abacuque então ele vai questionando, dizendo, também está certo, o povo expulsou o Senhor, o povo se afastou do Senhor, o povo construiu uma realidade sem o Senhor, projetou um mundo sem o Senhor. E Abacuque está dizendo, eu não consigo entender, mas tem uma coisa que eu quero dizer ao Senhor. A partir do versículo 17 ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas não se multipliquem, ainda que não haja gado no curral, ainda que os campos não produzam, ou seja, que a vida seja aparentemente uma desgraça, igual que a gente está vivendo hoje, ainda que isso tudo possa acontecer, é possível acontecer, Abacuque diz, todavia, inexplicavelmente, eu me alegrarei no Senhor. A gente ouve um testemunho da Raquel, do Sérgio, que nos emociona, e de outros irmãos, do Jorge Viana, pai do Douglas, ouvi essa semana, e a gente ouve o depoimento de pessoas que foram atingidas diretamente, e elas dizem, graças a Deus, em alguma coisa consegue entender. Você imagina se alguém tivesse que relatar o que experimentou, a semelhança de Abacuque, que tivesse que dizer sobre esta realidade que estamos vivendo, dissesse, ainda que a minha casa desça morra abaixo, ainda que o meu carro seja levado, ainda que a minha empresa seja destruída, ainda que eu tenha prejuízo financeiro na empresa que estou administrando, ainda que eu possa perder alguns parentes, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Como? Como fazer isto? Só existe um jeito de, no meio de toda essa crise, sentir alegria no Senhor. Deixar Deus produzir em nós o júbilo necessário. Nós cantamos ainda há pouco, dizia o hino, ainda que tenha que perder os bens, filhos, bens, mulher, ainda que a vida vá, ele está dizendo, eu vou confiar em Deus. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa,
Nesse momento de luta, você olhar para Abacuque, olhar para Moisés no deserto, olhar para Elias, quando teve que fugir, convidar você a olhar para o profeta Ezequiel, quando foi levado para a Babilônia como prisioneiro, aos 26 anos de idade. Todos esses homens, ou escreveram a Bíblia, ou testemunharam com suas vidas de alegrar no Senhor em meio à dificuldade.